Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, pastor. Glórias a Deus por essa escola de líderes intensiva. Nós vamos ministrar a vocês agora um seminário muito importante que se chama Apologética Cristã. Eu gostaria de começar falando para vocês o significado da palavra apologia. Apologia vem da palavra grega que significa dar uma defesa. Então, qual é a missão da apologética cristã? A missão da apologética cristã é defender a fé e combater movimentos hereges. É identificar seitas, descobrir movimentos que são contrários à palavra de Deus e ter ferramentas para defender a nossa fé. Qual é o versículo-chave para a apologética cristã? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Você pode tomar nota. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Amém? Então, nesse texto de 1 de Pedro, no capítulo 3, nós vemos o versículo-chave para a apologética cristã, no qual nos orienta a estarmos sempre preparados para responder a razão da nossa fé, para responder a razão da nossa esperança. Você sabe defender a sua fé? Ou a sua fé é uma fé cega? Você sabe defender com argumentos bíblicos a sua fé em Jesus Cristo? Nós precisamos aprender, estudar e ter os fundamentos bíblicos para a defesa da nossa fé. Agora o texto nos traz também um outro aspecto muito importante da apologética. Nós precisamos estar sempre preparados, mas todavia, nós precisamos ser mansos e com temor ministrar aos outros a razão da nossa esperança e da nossa fé. Por que nós estamos ressaltando isso? Preste muita atenção. Porque as pessoas, ao defender a sua fé, os seus pontos de vista, muitas vezes elas são preconceituosas, elas fazem discriminações, muitas vezes elas são ofensivas e elas ofendem a fé dos outros. E a palavra de Deus não nos dá direito e não nos aponta esse caminho, mas o texto é claro. Nós devemos estar preparados para defender a nossa fé, a razão da nossa fé, mas nunca ofendendo a fé de ninguém, mas nunca ofendendo e tratando mal ninguém em razão da sua fé. Você tem uma postura em relação à homossexualidade, ao relacionamento homofóbico, sim ou não? Dentro da nossa fé, nós temos uma postura, sim ou não? Nós temos argumentos bíblicos e cremos, Deus criou macho e fêmea e Deus instituiu um projeto, uma família. Nós somos contrários ao pensamento e à atitude de homossexualidade. Mas nós não devemos ser preconceituosos, ignorantes. Nós precisamos amar todas as vidas, amar todos os pecadores, como Jesus amou. Agora nós devemos defender a nossa fé e resistir sempre com mansidão e amor, nunca acusando, nunca humilhando, nunca ajuizando, porque nós não somos juízes de ninguém. Amém, queridos? Tá claro isso?
É muito natural quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, ela se apaixona pelo Evangelho, ela quer pregar o Evangelho nos 4 cantos e para a sua família, para toda a sua casa, e aí colocar o dedo em risco e falar, está tudo errado, vocês são idólatras, vocês não podem fazer isso, não pode fazer aquilo, e essa cerveja aí é do diabo, isso não presta, isso vai te levar para o inferno, e essas roupas aí, enfim, queridos, você já passou por isso? Você já ouviu pessoas agindo assim? A Bíblia não nos dá respaldo para isso, mas o texto é claro, nós precisamos defender a nossa fé. Como? Com mansidão e temor, respeito, honra. Defender a fé cristã com apologética nunca deve envolver ser rude, furioso, desrespeitoso com a fé de ninguém. Amém? O Instituto Cristão de Pesquisas, ele classifica as seitas de acordo com algumas características e tem uma denominação pelo Instituto Cristão de Pesquisas para as seitas que existem. E eu quero que você acompanhe, por favor, na projeção. Primeiro, as seitas secretas. Quais são? Aqui nós temos alguns exemplos de seitas que são parte desse núcleo chamado seitas secretas. Aqui existe a maçonaria, teosofia, rosacrucianismo, que vem da Rosa Cruz, esoterismo, entre outras. Um outro núcleo, pseudo-cristãs. Então, há um outro núcleo classificado pelo Instituto Cristão de Pesquisas, que tem nesse núcleo algumas seitas. Quais são as seitas? O mormonismo, que tem alcançado um espaço incrível aqui no Rio de Janeiro, inclusive em Seropédica. Quem é lá para o quilômetro 40, 41, já viu que tem uma grande igreja estabelecida, que é a Igreja dos Mormons, chamada Igreja, dos Santos dos Últimos Dias. Então, ela está lá no quilômetro 40. Testemunhas de Jeová, que também é uma seita. Adventismo do 7º dia. Ciência cristã e a família, Meninos de Deus e etc. O núcleo das seitas espíritas engloba o kardecismo, a LBV, Legião da Boa Vontade. Talvez você já recebeu aí um telefonema dessa seita. Racionalismo cristão e etc. O núcleo das seitas afro-brasileiras vem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional e etc. O núcleo das seitas orientais, Seixo Noye, Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Hare Krishna, Meditação Transcendental, Unificação, o Monismo e a Perfeita Liberdade, entre outras. Então aqui nós vemos alguns núcleos definidos pelo Instituto Cristão de Pesquisas e as seitas que estão ali dentro desses núcleos. Como nós podemos caracterizar uma seita? Pastor, como eu sei definir se esse movimento é uma seita ou não? Por que que o Instituto Cristão de Pesquisas, ele englobou esses movimentos e os definiu como seita? Nós vamos aprender agora a identificar uma seita através das operações da matemática. As operações básicas da matemática, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então essa é a técnica, um método mais fácil e eficiente para você gravar e você saber identificar uma seita. E como é bom você saber disso, porque muitas pessoas definem que algumas igrejas cristãs são seitas, que alguns movimentos são hereges. Então nós precisamos aprender isso. Então vamos falar da adição agora. O grupo, ele adiciona algo à Bíblia. Todos os grupos que nós vemos ali como seitas, eles adicionam algo à palavra de Deus. A fonte de autoridade para a doutrina deles não é única e exclusivamente a Bíblia, mas eles têm em si outras bibliografias que são dadas por ele, são vistas
por eles, que têm a mesma autoridade e inerrância que a própria Bíblia. Por exemplo, o Adventismo do sétimo dia. Eles acreditam nos escritos de Ellen White como inspirados tal qual a própria Bíblia. Então, na verdade, eles não seguem somente a Bíblia. Os escritos dessa profetisa, chamada por eles profeta Ellen White, para eles são ordem doutrinária e fundamentação para a fé deles. Então, isso é um perigo muito grande. E eles declaram assim, olha a declaração deles: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação, olha o perigo, e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, olha o que eles estão alegando: que aquilo que ela escreveu tem o mesmo poder e autoridade do que foi escrito e considerado canônico e que está na Bíblia e na Palavra de Deus. Amém? Isso é muito comprometedor, por quê? Porque diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram. E isso põe em dúvida a alegação da inspiração e da fonte dessa profeta. Amém? A Bíblia declara que nós não podemos julgar os profetas, mas julgar sim as profecias. E muitas das profecias que ela escreveu não se cumpriram. Então, como é que pode os escritos dela ser fonte doutrinária para disciplinar, guiar um povo, e não apenas a Bíblia? Nós cremos pela palavra de Deus que a Bíblia em si, ela é a fonte da revelação divina, e toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é apta para corrigir, ensinar e instruir. Amém? Um outro grupo, também testemunhas de Jeová, os TJs, eles creem que somente com a mediação, olha essa palavra, mediação, do corpo governante, que é uma diretoria formada por eles, entre 9 e 14 pessoas, é uma diretoria nos Estados Unidos, que governa e direciona todas as publicações das sentinelas. Talvez vocês já viram alguma revista Sentinela, ou já tiveram na porta de vocês, pessoas batendo dos testemunhas de Jeová, para defender a fé deles. Então a Bíblia, ela não é apenas insuficiente para doutrinar, mas eles usam a Bíblia como apoio, e na verdade a revista Sentinela é a fonte da doutrina das testemunhas de Jeová. Você está entendendo o método para identificar uma seita chamado aqui nessa operação de adição? Então eles pegam e adicionam algo naquilo que é a palavra de Deus e que consideramos canônicos. Somente com essas revistas e com a ação desse corpo governante é que a Bíblia pode ser entendida. É usada apenas como um livro de referência, a Bíblia. E a revista Sentinela é o principal canal para propagar as suas afirmações. Queridos, sabe o que é interessante? Há testemunhas de Jeová que sabem mais da Bíblia do que muito cristão. As seitas sabem muito mais da sua doutrina do que muitos cristãos, porque ignoram o texto de 1 de Pedro, quando nos diz que nós devemos estar prontos e preparados para defender a nossa fé. E os cristãos geralmente são preguiçosos e não estudam de forma suficiente para defender a sua visão e defender a sua fé. Nessa mesma linha, nós vemos aqui, pelo princípio matemático da adição, uma outra seita, um outro grupo chamado os Mormons. Então os Mormons, eles dizem crer na Bíblia, mas dizem que a tradução ela não é correta. Então há necessidade de um livro que é a visão de Mormon. Amém? Então outros livros também são considerados inspirados. Usam também a Bíblia apenas como um livro de referência. E eles citam as variantes textuais dos manuscritos como argumento de que a Bíblia não seja fidedigna. Ignoram, porém, que a pesquisa bíblica tem demonstrado a fidedignidade da palavra de Deus.
O outro grupo são os kardecistas. Eles não têm a Bíblia como base, mas eles têm a doutrina dos espíritos. A Bíblia segundo Allan Kardec. Então eles usam um outro evangelho e procuram interpretar as parábolas e ensinos de Jesus Cristo segundo uma perspectiva espírita e reencarnacionista. A palavra de Deus é bem clara quanto às atividades espíritas e às suas origens. Nós vemos algumas respostas apologéticas e vocês deverão ter isso com vocês, a nossa equipe vai preparar isso, e vocês que nos assistem pelo DVD também terão aí no DVD esse material com textos e versículos para a defesa apologética. Amém? Mas nós vemos aqui em 2 Timóteo 3, versículo 15, Paulo declarando sobre as sagradas letras, sobre a Bíblia, as Escrituras, que são capazes de tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus. A Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Amém, querido? A salvação do homem, ela se dá apenas por intermédio de quem? Jesus Cristo. Não há outro nome no céu nem na terra, não há outro mediador capaz de nos restituir a condição de comunhão com Deus, o Criador. Somente Jesus Cristo. A outra operação de matemática que nos ajuda a identificar uma seita se chama subtração. O que isso quer dizer? Uma seita, ela sempre subtrai algo da figura de Jesus. Todos esses grupos que nós vemos aqui, todas essas seitas, elas tiram algo da figura de Jesus Cristo. Ou a eficácia da sua morte, do seu sangue, ou a sua humanidade, ou a sua divindade. Então eles tiram de Jesus algo que nós cremos pela palavra ser característica do nosso Cristo. Por exemplo, a maçonaria vê Jesus simplesmente como mais um fundador de uma religião. Mais um profeta, ele só foi um fundador de uma religião e nada mais. Eles não creem na divindade de Jesus Cristo. E veem Jesus como outras personalidades mitológicas, ou cultistas ou religiosas, como Orfeu, Hermes e Krishna e etc. Maomé, o profeta do islamismo, entre outros. Se nós negarmos o sacrifício de Jesus Cristo e sua vida, também estaremos negando o Antigo Testamento que mencionava e que profetizava sobre Jesus como o Messias. Ou nós cremos integralmente na palavra de Deus como revelação completa, de capa a capa, como diz a sua palavra, toda ela é útil, ou então nós estaremos seriamente comprometidos dentro dos nossos argumentos e naquilo que cremos. Amém? Nós precisamos entender que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Amém? A Legião da Boa Vontade, LBV, arranca, subtrai, diminui a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar a sua divindade. É como se Jesus não tivesse vindo em carne e osso. Para eles é como se Jesus fosse um fantasma, é como se fosse um fluido. Então eles negam a natureza humana de Jesus e eles dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus. Outros grupos também subtraem a divindade de Jesus. Agora não a questão da natureza humana, mas quais são outros grupos que tiram a divindade e que não creem que Jesus era Deus? Testemunhas de Jeová dizem que Jesus era um anjo, que foi a primeira criação de Jeová. Os kardecistas ensinam que Jesus foi só um médium de Deus e etc. Queridos, nós temos respostas apologéticas e vocês deverão ter acesso a essas respostas, a esses versículos, tal qual as pessoas, os irmãos que nos assistem pelo DVD. Amém? Mas o fato é que a Bíblia, ela nos ensina que Jesus é 100%, foi 100% homem e 100% Deus. Jesus de fato é Deus. Nós não podemos tirar da natureza de Jesus nem sua divindade, nem sua humanidade, enquanto ele esteve aqui na terra.
Terceira operação matemática se chama a multiplicação. Para identificarmos uma seita, se você tem alguma dúvida, peraí, deixa eu ver se isso é uma seita. Primeira operação, adição. Você vai observar se eles acrescentam, adicionam algo à palavra inerrante de Deus. Segundo, subtração. Se eles tiram de Jesus aquilo que cremos da sua divindade ou da sua natureza humana, ou tiram de Jesus o poder que Jesus teve. Agora, em terceiro lugar, nós vemos a multiplicação. O que as seitas falam? Elas pregam autossalvação. A salvação pelas obras. Crer em Jesus até é importante. Elas não discutem nesse ponto isso, algumas seitas. Crer em Jesus é legal, é bom, é importante, mas não é tudo. Porque se você não realizar boas obras, você não vai herdar o reino dos céus. E a salvação nós sabemos que não é pelas obras, amém? Veio através da graça, um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, mas fomos alcançados pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Às vezes, as seitas, elas repudiam publicamente o sangue de Jesus. Por exemplo, a Seixonoye nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor do seu sangue para a remissão de pecados. Olha o que eles creem. Se o pecado, eles não creem que o pecado existe ou existiu. Para eles, se o pecado realmente existisse, nem todos os Budas do universo conseguiriam extinguir o pecado. Quanto mais um único homem chamado Jesus Cristo, por uma morte de cruz, derramando o seu sangue. É isso que eles pregam e então multiplica a autossalvação. Os mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem cumprir as leis estipuladas e estabelecidas pela igreja deles, não haverá salvação. Olha só como multiplica. Está entendendo o princípio de multiplicar algo? Então eles creem, em certo ponto, eu até creio, é legal crer em Jesus, eu creio aqui no sacrifício expiatório dele, mas não adianta nada, olha a multiplicação, não adianta nada somente crer nisso. Se nós não cumprirmos tudo o que o profeta Brigham Young disse, nenhum homem, nenhuma mulher será salvo e estará no reino celestial de Deus. Olha que absurdo, sem o consentimento de Joseph Smith. Isso é algo sério. Por isso eles têm grande admiração por esse profeta, por Smith. Resposta apologética, vocês terão também no material os versículos, os textos, e vocês receberão aí um mapa das seitas, aquilo que nós cremos e o que a Bíblia fala de Deus, Jesus, Espírito Santo e o seu sacrifício. Com respeito à salvação pelas obras, a Bíblia é muito clara ao ensinar que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9. Amém? Nós precisamos ter boas obras, sim ou não, queridos? Nós precisamos fazer o bem, sim ou não? Sim. Mas as obras, as boas obras, são o resultado da nossa salvação, porque já somos salvos em Jesus, temos um caráter cristão e por isso nós realizamos e devemos sim realizar boas obras. Agora, por último, a última operação matemática para identificarmos uma seita se chama divisão. O que a seita faz? Uma seita sempre divide a fidelidade entre Deus e a organização. Cuidado com isso, viu? Porque você pode estar fazendo isso sem perceber. É aquela pessoa que se coloca, é aquele grupo que se coloca declarando que somente a sua igreja, só através dessa sua igreja, é que as pessoas podem chegar no céu. Igreja salva alguém? Estar na igreja, vocês já aprenderam, é muito importante, é um mandamento, é fundamental estarmos congregados, mas não é a igreja que salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Amém? Então, as seitas, elas dividem a fidelidade entre Deus e a sua organização.
Desobedecer à organização é a mesma coisa que a Deus, e não existe salvação em outro sistema. Não existe salvação em outro sistema religioso. É alguém que é da Batista falar que ninguém da Assembleia vai ser salvo. É alguém da Assembleia falar que ninguém da Batista vai ser salvo. É alguém da Congregacional falar que nenhum pentecostal será salvo. Amém? Então nós precisamos ter esse cuidado. Quase todas as seitas pregam isso, principalmente as falsas cristãs, as pseudo-cristãs. Outras, quando não pregam que são a única maneira dos homens chegarem à salvação, ensinam assim: todas as religiões são boas, mas só a minha é responsável por unir todas as outras, e só a minha é que vai levar para o céu. Cuidado, nós temos respostas apologéticas para isso. Por exemplo, o ladrão arrependido ao lado de Jesus na cruz, ele entrou no céu sem ser membro de nenhuma seita e de nenhum sistema religioso. Aqui é uma conversa muito mais profunda. As pessoas pensam assim: olha, o ladrão da cruz, ele usa um texto fora do contexto para criar um pretexto. Eu falo, o ladrão da cruz, ele não estava em nenhuma igreja e ele foi salvo. Mas atenção, ele não teve oportunidade, teve? Eu não preciso me batizar, porque o ladrão da cruz não se batizou. Ele teve a oportunidade de se batizar? De cumprir o mandamento de obedecer? Não. Então ali foi uma decisão, crer com o coração e confessar com os lábios e reconhecer Jesus, que tinha um reino, e querer estar com ele como rei no reino dele. Então, por reconhecer isso, é que ele foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então cuidado para a gente não usar textos fora do contexto. Portanto, essas seitas dividem a fidelidade a Deus com a fidelidade à organização, e tira de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Jesus declarou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Ninguém vem ao Pai senão... Só através de Jesus. Não há salvação sem Jesus Cristo. Amém? Outras características importantes que precisamos falar sobre as seitas são as suas falsas profecias. As testemunhas de Jeová, os adventistas, os mormons e outras seitas já proclamaram o fim do mundo para datas específicas e não aconteceu. Amém? Alguém sabe o dia do fim do mundo? Alguém sabe o dia da vinda e do arrebatamento? Não. Nós sabemos os sinais. Jesus nos deixou os sinais para identificarmos se estivesse próximo. Mas dia, hora, ninguém sabe. Mas essas organizações definiram datas, definiram dias e elas não se cumpriram. Amém? Então como é que pode a pessoa continuar cega dentro de um sistema desse religioso que definiu uma data e que algo não se cumpriu? Essas seitas também negam a ressurreição corporal de Cristo, admitindo que Jesus Cristo tenha ressuscitado apenas em espírito e não no seu corpo, e não tendo recebido um corpo glorificado. Testemunha de Jeová, Ciência Cristã, Igreja da Unificação, Kardecismo, outros dizem que nem sequer Jesus ressuscitou, como o LBV, e ainda outros não acreditam que tenha morrido na cruz, como o islamismo e a Rosa Cruz. Resposta apologética quanto à morte e ressurreição de Jesus. Isso eu gostaria que você estivesse anotando. Resposta apologética quanto à morte e ressurreição de Jesus. O que que a Bíblia nos afirma? Jesus morreu realmente. E nós vemos biblicamente o processo de sua morte. Nós vemos em Lucas 22, versículo 44, a agonia dele no Getsêmani. Nós vemos Mateus 27, 26, Marcos 15, 15, João 19, 1, ele açoitado brutalmente no seu corpo. Mãos e pés cravados na cruz. Há uma identificação, há uma discriminação, não. Como posso dizer? Há uma evidência, pés de Jesus cravados na cruz, biblicamente.
Mateus 27, versículo 35 e Marcos 15, versículo 24. João 19, 33, 34 declara a morte comprovada de Jesus. Nos versículos 38 ao 40 do mesmo capítulo de João, nós vemos todo o sepultamento de Jesus. E ele ressuscitou corporalmente. João 2, 19 ao 22, a ressurreição foi predita. O túmulo vazio comprova que ele ressuscitou, como está em Lucas 24, do 1 ao 3. E ele apareceu após a sua morte. Lucas 24, 36 ao 39, João 20, do 25 ao 28. Negar a ressurreição de Jesus é ser falsa testemunha contra Deus, porque esta é a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, do 14 ao 17. Amém, queridos? A expressão Filho do Homem designa a forma da sua segunda vinda e testifica que Jesus mantém o seu corpo ressuscitado. O corpo glorificado de Jesus está no céu. Ele recebeu um corpo glorificado. E da mesma forma, nós, os que morremos com Ele ressuscitaremos. Nós morremos aqui, mas receberemos nele um corpo glorificado. Da mesma forma que ele inaugurou e recebeu um corpo glorificado, todos nós vamos receber um corpo glorificado e estaremos reinando com ele nos céus. Amém? Glórias a Deus, que você possa estar se preparando, que você possa estar lendo todas as referências bíblicas e que você possa cumprir o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 16, santificando a Jesus Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a qualquer um que pedir razão da sua esperança e da sua fé. Mas nunca se esqueça, faça isso sempre com mansidão, com amor e com respeito, para a glória de Deus, e assim você vai demonstrar o seu caráter cristão. Deus nos abençoe. Glórias ao Pai. Amém?